Essa é a BR-163, rodovia que começou a ser construída nos anos 70 e que cortou o Brasil, dividindo seus biomas. Junto com ela veio também uma expansão desenfreada do setor agropecuário. O desmatamento passou a fazer parte da paisagem e trouxe graves consequências para a vida animal. Uma região rica em biodiversidade começou a se transformar em imensos campos de pastagem e soja. E basta olhar para o horizonte cinzento para ver que essa destruição não para. Nos últimos tempos a gente tem feito mais assim, combate ao fogo, né? Todo dia. Eu tô 45 dias longe de casa. Bastante. A maior dificuldade, eu acredito que é o esforço da gente, que a gente é pouco, né? E a gente está precisando de apoio. Agora é justamente o período que as pessoas ateiam fogo nos roçados. Eles estão se juntando para atear fogo tudo no mesmo dia, no mesmo período. Porque quando a gente observa aqui no satélite, aí tu observas que, nossa, tem vários focos e às vezes tu tem dificuldade de atacar todos os focos ao mesmo tempo. Então eles estão usando essa estratégia. Em outubro de 2023, o estado do Pará registrou mais de 11.300 focos de incêndio, formando uma extensa cortina de fumaça por toda a região. A gente pegou um criminoso com uma saca de livro, gasolina, tacou o fogo e jogou na fonte. Aí quando a gente chegou lá já estava com uma extensão bem grande de fogo. Cada metro quadrado que é desmatado, naquele metro quadrado ali a gente tinha ararinhas azuis, a gente tinha capivaras, a gente tinha caititu, onças, então assim um monte de animais que tu pode observar que alguns estão até ameaçados de extinção. Então assim o desmatamento ele contribui diretamente para a extinção da fauna. A gente já resgatou muito jabuti, cobra, paca, tatu, são mais assim que vivem perto da estrada, entendeu? Principalmente os animais que vêm da queimada para se salvar, né? Aí a gente vai lá e salva alguns, infelizmente outros a gente não consegue salvar. Percorremos mais de 1.200 quilômetros entre o trecho que liga as cidades de Sinop, no Mato Grosso, até Santarém, no Pará. Pelo caminho, muitos animais mortos. Estima-se que 15 animais são atropelados por segundo no Brasil. São mais de 475 milhões de animais atropelados por ano. Apenas uma pequena fração é resgatada e encaminhada para centros como esse, na cidade de Lucas do Rio Verde. Então, esse aqui é um centro de reabilitação e recebimento de animais silvestres, né? Então, vêm esses animais de várias partes do estado. Ali é uma família de macaco prego. Geralmente as mães ou são atropeladas ou de alguma forma mortas. E aí vem muito órfãos, né? Essas cobras, então, elas foram vítimas de atropelamento, né? Infelizmente, elas tiveram uma lesão na coluna e elas não conseguem mais voltar para a natureza. Então, a aproximação das rodovias, a aproximação dos centros urbanos acaba deixando esses animais mais vulneráveis. Existem muitos acometimentos em atropelamentos na BR, né, nas rodovias, de um modo geral, e ainda o encontro de filhotes que estão sem a presença da mãe. Esse aqui é um bebê anta, né, que foi resgatado. Os fazendeiros trouxeram, segundo eles contaram, a mãe foi atropelada. A anta costuma caminhar muito no período noturno, então essa travessia das rodovias ela é muito comum. E por isso que a gente tem tantas antas atropeladas. Com a queimada, a tendência deles é correr, né? E aí muitas vezes eles correm para as BR ou para as estradas e acabam sendo atropelados, né? Então, essa aqui é um bebê de preguiça real, tá? Vítima do desmatamento. O bicho preguiça, ele sofre muito com as queimadas. Ele não consegue fugir das queimadas, né? Então eles são queimados vivos na hora que queimam as florestas. Eles são as maiores vítimas. Então aqui é todo o setor das aves, né? Vocês podem notar que é muito na questão de tráfico, tá? Quando eu vim há 30 anos atrás, aqui os céus era lotado de papagaios. Hoje tu não vê mais papagaio, devido ao grande tráfico de papagaios.
As queimadas ainda é algo que afeta de uma forma muito direta os animais silvestres. Esse ano nós já recebemos aves em que estavam com as penas todas queimadas. Provavelmente existia um ninho e essa mãe tentou proteger os filhotes e por isso permaneceu até o momento que ela conseguiu estar ali. Nós estamos tendo uma perda muito grande da nossa biodiversidade nas estradas. Se não é estrada, é queimada, se não é queimada, é desmatamento, se não é desmatamento, é caça. Então, assim, os animais e as plantas estão sofrendo uma pressão muito grande atualmente, né? Nesse ano de 2023, não houve um sequer dia em que nós não tivéssemos o atendimento do animal silvestre. Essa é uma coruja suindara, né? Diz que ela bateu no para-brisa de um carro, ficou caída na BR. Essa também é a BR-163, ela perdeu a movimentação. Esse é um atropelamento, ele não é da 163, ele é um atropelamento que ocorreu próximo à Americana do Norte, acho que é 242. Aqui a gente está numa região muito interessante que é o Rio Matrinchã. O Rio Matrinchã ele é um braço do Rio Telespires e a gente está aqui num pequeno fragmento de floresta que abriga duas das espécies mais ameaçadas de primatas da região, que é o zog-zog de Mato Grosso e o mico de Schneider. Eles já perderam muito habitat por conta da conversão das florestas nativas em pastagens, também com o avanço da agricultura, principalmente a produção de commodities, de grãos de soja e milho. São espécies tipicamente florestais, dependem da floresta para sobreviver, mas também têm sido ameaçadas por incêndios florestais, por rodovias e também por usinas hidrelétricas. Então aqui a gente está numa área muito pequena, cerca de 5 hectares de floresta, que foi desconectada tanto pelo avanço do agronegócio, como também por conta da usina hidrelétrica. E por conta dessa fragmentação, as espécies perdem a sua diversidade genética em longo prazo. De 2001 a 2020, o Mato Grosso perdeu 21% de sua cobertura florestal. Além do imenso prejuízo para a fauna, essa destruição ameaça também inúmeras comunidades tradicionais e impulsionam as mudanças climáticas, colocando em risco a vida de todo o planeta. Em 2023, a região norte do Brasil enfrentou a pior seca já registrada. Vocês estão vendo aqui o Lago Maicá. Pela primeira vez na história, esse lago do Maicá está dessa forma aí. Aí dá mais de 6 metros de fundura aí, quando ele está no tempo da enchente. Quando ele está cheio, dá mais de 6 metros de fundura. E olha como ele está aí. Está só a lama praticamente. Então isso aí é um reflexo desse grande desmatamento que está acontecendo na Amazônia, né? Então o reflexo disso vem a impactar diretamente os nossos territórios quilombolas. Uma das principais ameaças que os nossos territórios estão passando é com o agronegócio, com o avanço da soja. Não tem como não falar da soja dentro dos territórios quilombola, com os grandes pecuaristas também, que eles também destroem muito, então eles estão muito na região. E o mais recente nós estamos enfrentando com a construção dos portos, que é uma consequência do avanço da soja. O processo do agronegócio ele vai avançando muito, vai derrubando, vai acabando com tudo. E aí vai ficando só esse deserto de terra. E aí as consequências é o que nós estamos sofrendo hoje, E tem mais, a soja ela é extremamente segregacionada, ela não distribui riqueza, ela é extremamente concentrada. Pode observar quantos trabalhadores de cada comunidade conseguem trabalhar numa fazenda de soja, muito pouca. Nós temos casos aqui de comunidades que foram completamente dizimadas por conta da soja. As pessoas chegaram oferecendo grandes somas de dinheiro e assim, nossa, para eles aquilo era um tudo. Eles acabavam vendendo aquela área, acabava vindo para a periferia da cidade ou para as outras áreas florestadas bem mais intensas. Aí continuava a pressão por novas áreas, por novos desmatamentos. Eu sou Maria Ivete Bastos dos Santos, sou de um território coletivo que é chamado Pai Lago Grande, que é uma modalidade de reforma agrária.
O meu território é um sentimento de pertencimento, é meu lugar de vida. Mas a monocultura da soja veio e adentrou no nosso território da produção familiar, então expulsou muitos trabalhadores, titulou suas terras e conseguiu expulsar, porque o pobre e o pequeno sempre precisou de política pública. Então a reforma agrária para nós era sempre necessário que fosse política pública, que a gente não tem recurso para mandar legalizar uma terra com recurso próprio. Mas os grandes legalizaram suas fazendas e se apropriaram também, eles expulsaram, porque eles não usam somente da força normal de igual para igual, eles nos ameaçam. Eu sou uma mulher também que já vivi na pele ser ameaçada, marcada para morrer, já passei quase 10 anos sob proteção policial. É fundamental valorizar e aprender com quem resiste. Hoje, os povos indígenas representam menos de 5% da população no mundo, mas são responsáveis pela proteção de mais de 80% da biodiversidade do planeta. Fazendeiro, garimpeiro, madeireiro, o pequeno, não mane. O desmatamento, a soja se aproximou para a terra indígena e está acabando com a floresta. Então, os animais, todos os animais que você imaginar, ela está indo para as terras indígenas, porque aonde tem alimento estão indo para lá. Aonde tem soja, eles jogam agrotóxico. Quando essa época, quando a chuva leva lá para o rio. E aonde que está essas aldeias, está usando esse rio, essa água contaminada. E também aonde tem garimpo, aonde que passa o rio, aonde que o pessoal já garimpou, tem a contaminação dos peixes também, pelo mercúrio. Então é uma atividade econômica extremamente concentradora que não ajuda a região. As pessoas têm essa onda de que o bem virá pelas asas do progresso. Mas o progresso para quem? Para poucos. E o restante das pessoas ficam à margem. Recentemente nós tivemos que autuar um grande produtor porque ele estava jogando defensivos agrícolas e na área dele tinha uma escola. A maioria das crianças foram atendidas no posto de saúde com intoxicação. Então, para tu ter uma ideia da pressão tremenda, não está nem aí, eu quero produzir, independente de quem esteja no meio. Se as autoridades estivessem mais preocupadas com o planeta Terra, né, com a Amazônia, eles poderiam investir fortemente nas comunidades tradicionais, né? Comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Porque são essas pessoas que guardam a floresta, né? Que não deixam a floresta ser queimada, que não deixam a floresta ser derrubada. Então, ainda há floresta porque há essas comunidades tradicionais. Nesta Amazônia aqui, nós somos 79 comunidades quilombolas que a todo custo querem invisibilizar a nossa existência aqui. Mas nós estamos aqui, nós somos a resistência, nós somos a floresta em pé, nós preservamos e nós precisamos que o mundo olhe para nós com mais carinho e mais atenção. Não, bom, mas não notei, né? É oi biquem que é nhoi monoquete, cam é pin oi monoquete, bom, mas imã meio clame tá jogando imã. Você pode ver na mapa que a única terra que está sendo verde é a TI Mecronoti, Caiapó, Panará e demais as terras indígenas. E hoje a gente está preservando um bem, não é só para a gente, mas é para o mundo. E nós necessitamos desse mundo todo assim como ele é, né? E o mundo não é só nosso, a gente tem a impressão que o mundo é só do ser humano, né? Ele não é só do ser humano, né? A gente faz parte dele, mas não é só nosso. Então, a gente tem que também aprender a conviver e respeitar as outras espécies, né? Porque a floresta, né, é a nossa vida, né? E sem floresta não há vida. Então, por isso que é importante a gente guardar a floresta como se guarda
realmente um tesouro muito valioso, né? O maior aprendizado, olha, que os animais, eles têm sentimento. Os animais têm sentimento. Eles têm o senso de família, eles têm o senso de parceiros, eles têm sentimentos, sabe? E isso aí é uma coisa que dói muito quando a gente vê a indiferença nossa em relação aos animais. Achar que, é bicho. Não é só um bicho, tá? Ele é um irmão nosso. Um irmão muito próximo a nós, né? Muito próximo a nós.